Seja bem-vindo a mais um episódio da Piso Piso Arte Podcast. Aqui é o único canal que você encontra tudo sobre o mundo de pisos de madeira. Com isso você vai ter informações extremamente importantes como tecnologia, instalação de pisos de madeira, restauração, novidades, tendências, dicas valiosíssimas. E hoje temos um convidado muito especial, muita experiência para poder compartilhar todas as informações. Então, segue a Piso Piso Arte, se inscreve, ative o canal o sininho, para poder vocês terem todas as informações, conhecimentos e terem com conhecimento também tudo no mundo de pisos de madeira. Você que é apaixonado por pisos, gestores de obra, arquitetos como profissionais, esse é o canal certo. Estamos aqui com Marcos Tavares. Muito bem-vindo, Marcos. O Marcos Tavares é uma pessoa que tem muitos anos, muita experiência na área técnica, voltado a pisos de madeira. Mais ou menos o que? Uns 18 anos de Bona? 18 anos, 17 anos, primeiramente, Arthur. Obrigado. Você sabe, né? É um prazer poder já estar aqui passamos com por você. muita coisa aí, muitas Sim. coisas boas aí, né, nas obras. Então, assim, são 17 anos efetivamente trabalhando diretamente na Bona e 18 anos nesse segmento de pisos de madeira. Ou seja, muito conhecimento, porque aquilo lá, vivência de obra, né, Marcos? Vivência de obra, eu acho que é uma vivência muito ampla. Muito ampla, né? não só apenas de obra, mas a gente conseguiu nesses 18 anos caminhar por muitos setores ali, não só da obra, mas o setor da arquitetura, da engenharia, visitando outros países, fazendo treinamento em outros países, recebendo muitas informações também, aprendendo muito com os profissionais e conseguindo transformar tudo isso no que a gente vai falar daqui a pouco, que é o desenvolvimento humano. Nossa, maravilha. Teve uma das viagens que tivemos também, um treinamento no Chile, em Santiago, que foi Puxa, muito vida legal. é mesmo, você tava lá! Sim, estávamos lá. Caramba! E tivemos também essa convivência muito boa do lado profissional. E, Marcos, então, como as coisas foram evoluindo, o mercado e tudo mais, na sua visão, né? O que você está achando em relação à área dos profissionais, a qualificação? Como que está esse mercado? Você acha que está melhorando? Você, na sua visão, você acha que precisa de ter uma atenção a mais? Não sei se em relação a treinamento. O que você está na sua experiência aí, na sua vivência? Arthur, muita coisa evoluiu, cara. Isso não tem como negar. Muita coisa evoluiu. Se você pegar lá em 2007, quando eu comecei na Bona, né? Pra cá, muitas coisas evoluíram. Se você pegar o pessoal mais antigo, você começa a conversar e vai ver que a coisa foi para um outro caminho. Porém, nada para. Tudo evolui, cara. E as coisas estão evoluindo. Sim. Se a gente não acompanhar, a gente fica para trás. Com certeza. É Tá? isso mesmo. Então o mercado evoluiu bastante. E você acha que os profissionais estão acompanhando essa evolução? Não só também os profissionais, mas os arquitetos, gestores de obra, o que você está imaginando, porque assim, tudo foi evoluindo. Ou seja, equipamentos, tecnologia de produtos, como também processos, né? Procedimentos. Isso. Eu acho que, de uma forma geral, os profissionais estão sim acompanhando, mas tem algumas questões, mesmo nesse mundo globalizado que a gente vive, que através do celular ali você tem acesso no que o cara está fazendo lá nos Estados Unidos, na Sim. Itália e tudo mais. Com tudo isso, ainda tem lugares e tem profissionais, o ser humano, o indivíduo, muitas vezes ele não tem acesso a todas as informações. É verdade. E aí precisa de um agente externo que possa fazer com que esse encontro aconteça. Mas existe esse agente externo que possa fazer essa conexão?
Marcos? Existe sim, porque eu penso que o profissional que tem um pouco mais de conhecimento técnico específico, que é o conhecimento técnico. O técnico, na verdade, diferentemente de um engenheiro, ele é o que tem um conhecimento específico de algo, Sim. tá? Então ele é o técnico. Então ele estudou aquilo, ele é expert naquilo, tá? Então esse técnico, eu acho que ele tem a obrigação de levar o conhecimento aonde esse conhecimento não chega. Tá? Então existe sim, existe. Eu acho que ele está em vários lugares, porém precisa de algo mais coordenado. E aí teria que ter o quê? Um profissional que possa fazer essa conexão, não é isso? Exatamente, aí tem que ter um profissional que possa fazer essa conexão. Esse profissional pode estar ligado a uma empresa, ou esse profissional pode ser um profissional independente também. Tá? Porque é importante. Muitas vezes o Arthur tá lá na obra com a tua equipe e tem um profissional que precisa, de um treinamento ou de uma capacitação, de repente você não consegue levar o conhecimento. Você está tão próximo desse cara, sim, ao mesmo tempo você está muito distante desse cara, porque você não consegue fazer com que ele se aproprie do conhecimento. sim. Aí você precisa desse agente externo. Alguém que realmente consiga passar tudo aquilo que você quer para aquele profissional, para aquela pessoa se torne realmente o profissional que você deseja e que você necessita para a tua empresa. Nossa, perfeito. Mas assim, no mercado, a gente encontra esse profissional que possa ter esse conhecimento? Você está entrando na área de consultoria, você já está numa área de consultoria, não é? Eu estou. Foram 18 anos, né? 18 anos Sim. porque vez ou outra a Bona até me chama para uma consultoria. Certo. E para mim é uma alegria porque é o que eu amo fazer, né? Então, meu sonho na verdade era trabalhar lecionando. Nossa, E de certa forma, por onde eu passei, em todas as áreas, por todas as empresas que eu passei até chegar na Bona, eu sempre fui essa pessoa que gostava de estar ensinando, né? E então hoje eu consigo, né, fazer com que esse conhecimento chegue até essa pessoa, porque é diferente um profissional que está lá treinando alguém sim. do que uma pessoa que tem toda a parte pedagógica, didática, né, que estudou para isso levar o conhecimento. Além disso, tem o lado humano, né, Cara, Marcos? eu sempre fui uma pessoa muito voltada para o lado social. Lado social. Lado social. E isso fazia parte, fazia falta para mim. Quando eu comecei a trabalhar, assim, era algo assim, era meio que uma sabotagem, né? Poxa, mas eu estou fazendo isso e ganhando dinheiro. Ah, mas eu não estou ajudando. Epa. Aí me falaram, uma pessoa muito especial para mim, o nome dela é Flávia. Sim. Flávia Felgueiras. Figueiras. Ela colocou isso na minha cabeça, assim, Marcos, mas você pode ser esse cara que cuida da parte social, atuando nesse mercado, e o resultado disso pode ser a monetização também. Isso faz parte, isso é consequência. Tá? Sim. E aí foi quando eu consegui olhar para aquele profissional, de repente, que estava lá, né, com uma equipe ou trabalhando com um produto que não te dava muito retorno, ou os processos atrapalhavam, demorava muito tempo numa obra, e eu consegui fazer com que algumas pessoas, né, conseguissem hoje estar em outro patamar. Isso para mim é a maior vitória. Nossa, então, formidável. eu juntei aquela parte, o sonho de antigamente, que Sim. era de lecionar, então ele fez parte de mim e foi incorporado na minha profissão. Então hoje eu sou muito feliz quando eu estudo, vou lá, pratico, testo, desenvolvo uma técnica e consigo passar para um profissional e ele consegue entender. Entender e com isso também ter o desenvolvimento dele. Desenvolvimento. Técnico e também o lado que você falou, humano. Humano, ganhar dinheiro. Sim, faz parte. E o resultado importante. final deixar o cliente dele satisfeito. Sim. Então todo mundo ganha. Por isso que eu falo que isso é um processo sustentável. Porque na parte sustentável desse processo, todo mundo ganha. Todo mundo ganha.
Inclusive o cliente, que vai ter o melhor desse profissional lá. Perfeito. E independente de ser o cliente final ou também um arquiteto, um Exatamente. engenheiro ou uma obra, independente das condições assim de proporção, de volume, demandas, porque a conexão também, além do profissional, tem que ter em relação aos arquitetos, né, Marcos? Exatamente. Quando a gente fala em desenvolvimento humano, treinamentos, tudo isso, Sim. a gente pensa que não é simplesmente eu ir lá, colocar uma placa no chão, ligar uma máquina e falar, olha, isso aqui funciona assim, assim, assado. Não, isso é uma parte importante. Porque você está mostrando para o profissional que ele tem aquela máquina, que ele tem aquela lixa, que ele tem aquele produto. Tá, legal, foi o primeiro passo. Mas o treinamento tem várias facetas. Nossa, Várias facetas. Você vai ter que mergulhar um pouco na vida daquele profissional. Você vai ter que entender de onde ele veio, qual é a cultura dele. Boa. Né? Você vai ter que entender um monte de coisa. Muitas vezes você chega num profissional e fala assim, num treinamento, fala assim, ó, hoje eu vim ensinar isso aqui. Pronto, você já perdeu. Aí o cara, mas eu vou Às aprender vezes o que até eu tenho intimida, 20 né? anos e esse cara tá também chegando. Tá. Tem isso também. Então você tem que entender que esse cara, às vezes, né, ele tá ali, mas você não sabe quanto que ele já apanhou na vida, né? Então, você tem que entender para conseguir levar até o cara aquilo que ele necessita, mas de uma forma suave, alegre. Sim, né? De uma forma descontraída, mas com muito conteúdo, responsabilidade, respeitando o indivíduo e o ser humano. Perfeito. Então, assim, acaba lapidando também, né? E é uma troca, né? Eu digo que eu aprendo muito mais do que eu passo alguma coisa. E você disse, olha, são 17, 18 anos. Sim. Tem gente que tem 30, 40 anos de mercado. Tá? Mas quando a gente fala em treinamento, como eu disse, do técnico, você vai treinar uma área específica. Então o cara ele pode ser bom em muitas coisas. Mas de repente tem uma área lá que está pegando. Assim, posso falar alguns exemplos? Pode. Por exemplo, vamos supor, atendimento ao cliente, pós-venda, uma consultoria, uma assistência, alguns outros pontos aí que você possa destacar, além de ser técnico. Bom, você tocou num assunto que eu acho que é, cara, muito bom e é bom a gente trazer isso para cá. Porque muitas vezes o mercado tende a colocar só a responsabilidade em cima do profissional. Pô, o cara não buscou conhecimento, o cara não sei o quê, mas espera aí. O tempo urge, às vezes o cara tem uma equipe lá, ele tá com a obra, não tem como. E às vezes, na maioria das vezes, ele não tem nem tempo de treinar um ajudante. Isso é muito comum. Né? Ele não tem nem tempo de treinar um ajudante. Então, esse cara, ele precisa ser olhado com mais carinho. Às vezes tem um baita de um profissional, mas está meio limitado ali. Exatamente. E aí, assim, às vezes o problema dele não está na execução do serviço, como você mencionou. Não tá. O cara é muito bom. A equipe dele é ótima. Faz um excelente trabalho. Mas aonde que sobra tempo para o atendimento? Então... Aonde que ele sobra tempo para cuidar do marketing? Como que está a imagem dessa empresa dele? O público-alvo, onde que ele está atuando, qual é o valor que ele está cobrando, atende aquele público-alvo? Não, está muito caro, não, está muito barato. Então, tudo isso, o treinamento é importante. Ele vai ajudar a sanar todas essas dores. Além da parte comercial? Além da parte comercial. Além da parte comercial. Muitas vezes eu vejo assim, todo mundo reclama também que não tá bom o mercado. Aí você chama para um treinamento. Aí a pessoa diz assim, não, eu tô cheio de obra. Não dá para ir no treinamento. Isso é tão comum. Aí vira e mexe você recebe de fazer um treinamento para atender uma demanda e não tem esse conhecimento que está proporcionando. Né? Por quê? As pessoas entendem tudo como custo, não como investimento. Ainda tá na questão de custo. Poxa, eu vou largar uma sexta-feira ou um sábado
né? Não E vou importa lá o fazer feriado, treinamento, que for. um feriado, não. Ou eu tô numa sexta-feira, cara, eu vou largar, não, eu poderia estar lixando o piso, né? Poderia estar fazendo algo que ia me dar ganho, trazer mais retorno para mim. É, Enquanto a gente estiver pensando só em custo, a gente não investe. fica limitado, E né? investir não é só o dinheiro. Investir, a gente tem que falar também que é investir o tempo, estudar, se aprimorar. Então você pode ser o melhor na execução, mas será que você está sendo o melhor no atendimento? Será que você está sendo o melhor divulgando bem a tua empresa? Marketing. Agora o meu Instagram eu mudei tudo. Tirei Ah, é? tudo, todas as postagens lá. Fiz um Sim. estudo para ter uma pessoa cuidando para mim. Legal, mano. É bem bacana, uma pessoa maravilhosa. Se quiser, depois eu indico também para quem quiser. Bacana. Ela fez um estudo do logo, tudo. O que representa cada cor, o símbolo, isso, aquilo, o que você deseja para o futuro, como que é você na sua essência. Então, chegou no logo. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Você vê quanta coisa envolve. Hoje em dia, não é o seu produto, é a mão de obra. A mão de obra não é só você ir lá e executar o trabalho. A mão de obra envolve muita coisa. E de repente, numa dessas coisas, você não é especialista. E aí você precisa de uma ajuda. Tá vendo, pessoal? Profissionais, atenção nesses detalhes que faz toda a sua diferença no mercado, não só em piso de madeira, mas também você ter esse conhecimento de abranger a sua empresa e conseguir ter mais espaço e você ter ali, além dos custos, mas você conseguir ter investimentos que vai ter esse retorno muito maior. Exatamente. E é o investimento de toda a ordem, né? Que eu disse, não é só investimento de dinheiro. Não, De- muitas vezes, conhecimento. muitas vezes é você pegar lá mesmo e dar uma pesquisada lá, né? Como que faz isso? Como que é isso? Como que tá o mercado, né? Porque assim, tem algumas dores aí, né, que a gente precisa resolver. E às vezes é como você ir num psicólogo, por exemplo. Você acha assim, eu tô cuidando aqui, não, mas isso aí eu consigo resolver. Tem horas que você precisa de uma ajuda médica, Uma mentoria. uma mentoria, né? Você precisa de alguém orientando ali. Nossa, isso é formidável, porque até a minha empresa mesmo, a gente tem muitas demandas em todos os sentidos, né? A parte administrativa, operacional, a parte também de obras, visitas técnicas, financeira, enfim, é muita coisa, a parte de marketing. Então a gente fica realmente com a agenda lotada. E aquilo de você poder ter a sua equipe mais qualificada, refinada, é um desafio para Exatamente. poder suprir as demandas, como também, como a gente falou, tudo vai evoluindo, né? E hoje as marcas, vernizes, produtos, ou seja, tem que ter esse acompanhamento, né? Então é um desafio. Você falou na abertura lá, né? Que aqui você vai ter acesso a um monte de coisas, Sim. tecnologia e tudo mais. E aí eu falei até para você, cara, a gente precisa falar mais desse lado do desenvolvimento humano, do treinamento. Porque uma coisa que eu tô percebendo muito, tá todo mundo largando isso. Tá deixando isso pro segundo Cara, plano. tá todo mundo largando isso, tá deixando isso em segundo plano. E aí né, a história da galinha e do ovo. Quem veio primeiro? O mercado tá ruim. O mercado não tá bom. Ninguém tá vendendo nada, não sei o quê. Tá, mas por que que não tá vendendo? Por que que o mercado tá ruim? Tá? Será que se eu não investisse um pouco mais, será que se eu investisse um pouco mais nesse O lado do retorno que possa ter. eu não teria um pouco mais. Não, mas eu não invisto porque o mercado não tá bom. Então, se eu vendesse X, eu teria verba para vender, para atender esse profissional. Tá, mas será que eu não vendo X porque eu não invisto nesse profissional? Então, Ou eu não invisto no marketing? Porque não é só no profissional. Você tem quem executa o trabalho, quem especifica o seu produto, né? Você tem várias frentes e tem o consumidor final também que precisa conhecer, sim. né? Você poder passar esse conhecimento, essas Exatamente. propriedades e ao seu
cliente se sente mais seguro e a tendência de você fechar a obra, o serviço, aumenta, né? Porque você passa uma transparência e também conhecimento para o seu cliente. E você pode, de repente, mas a concorrência tem um valor abaixo, tá difícil, tem alguns que vendem ou passam o serviço um custo abaixo do que você tem. E aí você passando isso para o seu cliente, conhecimentos, propriedades, vai tendo uma qualificação e na decisão final ele acaba optando para aquele que se sentiu mais confiante. Exatamente. Ó, é bacana isso, né? A gente vê quando a coisa está fluindo bem. É quando a gente fala a mesma língua, assim, e você tocou um assunto que é o que eu tinha pensado agora há pouco até. Você acabou de falar de valor. Isso. Valor. E muita gente vai pelo... Lembra daquele meme? Lembra do meme? Lembra do meme? Eu te falei do meme hoje. É um meme que tinha um menininho e falou assim, nós vamos pegar ele. Aí o pai fala assim, mas por quê? Porque eles são maus. Aí, e nós? Porque nós é mal também, né? Não tem esse meme? Tem esse meme. Aí eu pensei nesse meme, eu falei assim, poxa, é assim, geralmente o mercado, ele tende a se igualar sempre na parte baixa, né? Sim. Né? Então assim, o fulano tá cobrando mais barato, eu vou cobrar também, né? Aí você vai baixando e não existe milagre. Uma hora vai começar a comprometer a coisa. Com certeza. Não vai ter a quantidade certa de verniz. O verniz, às vezes, não atende a necessidade do cliente. Isso. Ou você vai ter que fazer alguma coisa que não vai ficar legal para atender aquilo, para você não perder o orçamento. Então, tá todo mundo sempre se igualando por baixo. Porque aí é que tá. Isso é uma questão de visão de valores. Por que a gente não iguala por cima? Então... Vamos alcançar eles e passar eles? Por quê? Porque eles são bons. E nós? Nós somos excelentes. Acima da média. Acima da média. Então nós vamos passar. E aí que a gente começa a entender a importância de uma consultoria, de um treinamento, de uma mentoria. Porque o treinamento, a mentoria abrange tudo, né? Exatamente. E aí o que acontece? Eu vou entender que esse cara que está lá na frente, ele tem pontos positivos. Essa empresa que está lá na frente, ela tem pontos positivos. E eu vou estudar. Mas ela também tem pontos fracos. Eu vou estudar. Também as dores, né? Ela tem as fraquezas. Eu vou estudar. Aí vem um exercício muito importante. Se esse profissional fizer esse exercício, eu garanto que ele vai ter resultado. Olhe para você como se você fosse o seu cliente. Quais são os pontos fortes do Marcos? Quais são as fraquezas do Marcos? E aí você estuda, enaltece as suas potências, suas qualidades e guarda as fraquezas em segredo e trabalha. Em cima delas. Em cima delas, exatamente. Muita gente faz o contrário. Suprime as qualidades e enaltece as fraquezas. E aí o mar do mercado tá cheio de tubarão. Tem. Né? Ele quer ver o teu sangue ali. Então tá cheio de tubarão. Então esconde, trabalhe elas. Tá? E aí eu vejo. Eu trouxe até um negocinho aqui, ó. Ganhei um copo. Aí, tudo seu. É meu mesmo, é esse? Ei, é Marília, ganhei o copo. Marília é minha filha que tá aqui. Tá aqui nos bastidores, acompanhando. Isso aí, ó. Agora eu tenho um copo. Isso daí é uma cortesia. Você estando aqui, podendo passar esse conhecimento, não tem preço. Arthur, eu trouxe esses copinhos aqui. Agora, né? Decidi ali embaixo ali. Eu tava tomando um café ali. Eu e a Marília. Aqui, Marília tomou um café, pediu um chocolate quente e não deu conta de tomar. Né? E aí eu tenho esses copinhos aqui. E tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo. Deixa aqui. Se igualando por baixo. Aí eu chego, um cuidado que tem que tomar. Sim. Pare de falar do teu concorrente. Enalteça as suas qualidades e deixa o seu concorrente lá. Mas eu não falo do meu concorrente. Como não fala do seu concorrente? O meu copo, ele é descartável. E ele é de plástico. Eu não preciso lavar. Mas tem gente que tem copo que não é descartável e tem que lavar. E aí fica falando isso, o teu cliente que não
tinha interesse no concorrente, passou a ter. Para começar. É. Você não falou o nome, mas praticamente desenhou para o cliente. Aí o cliente, mas espera aí. Toda hora ele está falando, deixa eu ver o que esse concorrente tem. Aí a sua qualidade começa a virar defeito. Perfeito, já. Porque nem sempre todo copo descartável, ele é reciclável. De repente, aparece um outro que você descia a lenha, que ele conserva a temperatura, que ele é resistente. Tem né? mais vantagens, ou seja, É mais bonito, bonito. tem uma boa embalagem É, e tudo mais. E todas as suas qualidades viraram defeitos. defeitos. E aí aquele preço barato que você estava igual a É. todo mundo, né? Que o cliente estava reclamando e você achava que era preço que o cliente queria, chega outro com muito mais qualidade, muito mais vantagens e você conseguiu chegar, atingir aquilo que é mais importante, o sonho, o desejo, a necessidade, você conseguiu suprir tudo isso. E não importa que esse aqui custe muito mais do que esse. Ou seja, Esse entrega muito mais do que esse, além de experiência. e gerou valor. Você acabou de gerar valor e um diferencial que o outro não tem. É. Então, assim, fale menos do seu concorrente, fale mais da sua empresa, escute mais o teu cliente. Sim, para você ver qual que é a necessidade Uhum. e solucionar a dor ou o problema que ele tem, de alguma forma. E aí você vê que valor não é preço. Esse aqui, teoricamente, é mais caro do que esse. Mas esse aqui pode ser tem um custo-benefício muito melhor. E a longo prazo, esse se que torna eu mais falar. barato do que aquele. Ser algo mais duradouro. Pô, é isso. É, Então, são coisinhas pequenas, assim, até, de repente, parece até clichê, né? Mas que o óbvio, às vezes, precisa ser dito, né? sim, sim, sim. E Aprendi isso com a Vera. Ah, legal. A Vera da Vera, Bona. Bona. Um beijo pra Vera. Então, o Marcos, e esse treinamento você faz você atende isso, né? É formidável. Me explica um pouquinho como que é o seu Arthur, trabalho, o seu conceito em relação a essa mentoria que você faz. Não só para as empresas do ramo, mas também até para arquitetos, é isso? e qualquer tipo de empresa. Não público precisa entender. necessariamente ser voltada para o mercado de piso de madeira. Eu estou focado no piso de madeira porque é um mercado que eu gosto e eu gosto muito dessa função, né, que o arquiteto exerce, que o profissional de restauração exerce. Então, mas isso serve para tudo. Isso serve para lojas né, mercado, qualquer área. Né? Então, e Formidável. treinamento a gente tem que pensar que são várias frentes. Lá no começo eu disse que a parte de você chamar todo mundo para um workshop, colocar uma placa no chão e Sim. fazer um trabalho, ela não é que ela não é importante, ela é muito importante, mas é um passo. É um passo. É um base passo. ali, Aí depois, treinamento tem assim, você tem treinamento online, você tem o treinamento de vendas, por exemplo, você tem a visita para orçamento. Que legal. Pô, Marcos, essa que visita para ótimo orçamento isso aí, é hein? muito bom. Eu Dá recebi uma vez um chamado que a pessoa fala, Uma Marcos, eu segurança vou ali em na hora. 10 orçamentos e tá difícil, porque tá todo mundo cobrando barato, não sei o que, tá difícil, eu trabalho com produto de alto nível, não sei o que. E aí eu fiz 3 visitas com essa pessoa. Depois, Foi né? desenvolvendo e foi Exatamente. aprimorando. Aí entra a consultoria, porque a consultoria você é consultado, né? Você recebe essa consulta, você visita, você vive aquilo, o dia a dia, vai diagnosticar Sim, e sim. depois você traz a solução. E aí não para aí, você vai ter que mostrar como chegar lá. Não é, ó, a solução é essa. Tá, mas como que eu faço isso? Vamos lá. Sim, assim, assado. E aí você vai ver as nuances de cada um. Esse tem mais facilidade para assimilar dessa forma, o outro daquela. Você vai pegando, Vai né? pegando, é isso. E aqueles que têm a intenção de começar no mercado, tá estudando, falou, poxa, eu tô querendo ter uma empresa voltada a piso de madeira, restauração, querendo montar a sua empresa, entrar nesse mercado. Você também dá todo esse suporte, você faz assim esse atendimento para a pessoa começar assim, ter o início dessa área aqui nesse ramo? Sim,
Faço. E assim, tem o investidor, Tá. que é aquele cara que de repente estava num banco, saiu, recebeu um dinheiro, eu quero investir em alguma área. Aí eu vou mostrar para ele como que é o mercado, os desafios, né? O que é possível fazer dentro desse mercado com o dinheiro que ele tem ali no momento. Então eu vou orientar tudo isso, máquinas, processos, horário, até mesmo na contratação. A contratação. Porque ele não conhece o mercado, ele vai ter que contratar. E Então, você tem assim, muito conhecimento até e, de repente, até indicações aí, né? Exatamente. Aí envolve até a contratação. Então, nós vamos ter entrevistas dinâmicas e tudo mais para contratar. Que legal, Tá? Marcos. Então, tem isso. Diminui muito a taxa, o índice de erro, né? Na Sim. contratação. Tem aquele profissional, aquela pessoa que quer inserir, que quer chegar nesse mercado como um prestador de mão de obra. Então, assim, olha, eu quero executar. Um autônomo, você está falando? Na verdade, é alguém que... Eu trabalho com pintura, eu trabalho com outra coisa, eu quero trabalhar com isso. Então, ele vai ter que ter uma introdução. Com certeza. Né? Porque hoje o mercado, como a gente falou anteriormente, o profissional que está lá na obra lixando lá, ele não vai ter muito tempo para ensinar o cara. Sim, a tirar uma beirada, arriscar a calafetar, ele não vai ter muito tempo. De repente, se esse cara já chega, né, quase que pronto para ele ali, né, que aí ele vai conseguir moldar esse cara, mas dentro das suas características depois, né? Mas é isso, aí eu consigo também treinar essa pessoa que nunca viu uma máquina, nunca viu um piso de madeira na vida. Marcos, é formidável, sabe por quê? Você pega dando um exemplo, desde a parte de lixamento, saber como o processo mecânico vai de fazer a questão de um processo de lixa, beirada, o que for, a parte de você ver como ele pode melhorar no seu polimento, aplicação do verniz e tal, até algo mais detalhado como tingimento, que isso tem que ter um processo já um profissional mais qualificado, até a questão de gestão, a área comercial. Então essa questão também de você dar essa mentoria de atendimento, enfim, você pega desde o básico até a parte que você possa aí a empresa se tornar uma empresa de gerar valor. Então é assim, essencial. É essencial. Formidável. E assim, eu falei 3, né? Um é a pessoa que quer investir, quer abrir uma empresa. Sim. Aquela pessoa que, de repente, ela ou está desempregada, ou está numa área que ela cansou, ou não está dando o retorno que ela quer, ou que ela mereça, ela quer ir para esse mercado, eu também faço. Mas também atender aquela equipe que precisa de um profissional, que é uma grande dor do nosso mercado, a falta de profissional. Que está ficando cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil e às vezes você recebe na tua empresa uma pessoa que tem potencial, mas você não conseguiu identificar. Você até tentou ensinar e não conseguiu. E aí a culpa fica, a responsabilidade fica sempre em quem não pôde aprender. Aí eu também consigo fazer isso. Olha, Marcos, estou te mandando aí 2 rapazes ou aí 2 moças, que agora tem muita mulher lixando piso. Graças a Deus também, né? O mercado abriu para isso. E aí você consegue treinar e mandar pelo menos esses ajudantes, essas pessoas já preparadas para tirar uma beirada, para riscar um piso, para tirar um cantinho, calafetar, limpar uma obra. Impressionante, né? O pessoal fala, é só limpeza de obra. É a parte essencial da obra, essencial, cara. Porque você pode fazer. Não, continua você. Você pode fazer um serviço impecável, mas a obra você deixou sujo ou resíduo de pó, alguma coisa assim, já condena, porque o cliente às vezes nem foca que o serviço ficou com qualidade, mas focou no que você deixou de resíduo lá no local. E aí você perde toda a credibilidade. Você já contratou alguém para pintar a tua casa, né? Sim. E contratou gente muito boa ou teve alguma vez que você... né? Então, assim, às vezes você vai lá, o cara que tá pintando a parede não deixou uma marca de rolo na parede. Você olha, pô, a parede tá bem pintadinha, mas você olha e fala, mas o serviço não tá bom. Às vezes não é a parede, é o rodapé que tá borrado.
Não é? Tem Então, isso, você condenou o teu serviço por causa daquilo. A mesma coisa. Às vezes o teu serviço tá lá, o lixamento tá ok, mas você olha a beirada, né? Tá toda ondulada. Às vezes você vai aplicar o verniz, a hora que vai recortar lá, tá cheio de pó no cantinho. Então, às vezes você deixa às vezes até um canto ali despercebido, Despercebido e tudo mais. Então tem coisas, né? Eu vou falar aqui, né? Eu não sei se depois vai pro corte ou não, mas é muito bom a gente reverenciar algumas pessoas, né? Eu fiz a minha reverência aqui a Flávia, a Vera, Sim. né? A todas essas pessoas que me ajudaram, Felipe e tudo mais, César, e aos clientes, como você, os profissionais que acreditaram em mim e tudo mais. E tem um que é o Mazinho da Soares São Bernardo. Ah, tá. Num treinamento lá na Resitec, na Bona, Sim. o Mazinho, na discussão, que eu sempre fazia os treinamentos ali, e eu sempre levava algum desafio, né, pro treinamento Sim, e tal. isso que é o... Então, assim, vamos... que é a mas tá essência tudo também. muito simples. Aqui eu ia lá, pegava o riscadeiro. Agora a gente vai ter que tirar esse, tá. E o Mazinho me falou o seguinte: tudo que você vai fazer, tudo que você compra, tem revisão. Você compra um carro, você não recebe lá, você pode receber um anúncio lá na TV ou no WhatsApp. Proprietários do carro X, da marca X, do ano tal, levar para recolte, como é que chama? Recal? Recal. Sim. Né? Ou para manutenção. Sim. Uma peça X e tal. Por que o piso de madeira não tem? Nossa, piso antigo ainda, Marcos. Tem que ter, Nossa. assim, até mesmo o nosso trabalho tem que ter. Então a revisão, ela tem em tudo, tem que ter. Então, dica, Mazinho falou para mim, tudo tem revisão. Peguei isso do Mazinho e eu falei, uma coisa é o seguinte, todo mundo, muita gente, não todo mundo, muita gente faz um piso, aplica a última demão, tchau. E muitas vezes nem foi lá para ver se estava bom. acho que a maioria, viu? Eu não sei, tem muita gente muita que gente volta, mas eu tô falando para que não aquele faz, que não volta para ver, não por maldade. A pessoa não faz isso por maldade, é por falta de tempo mesmo. Tem, E aí não volta e não sabe se ficou bom ou se ficou ruim. O cliente não reclamou, deve ter ficado bom. Não, às vezes o cliente ele não reclamou para você. Mas ele todo mundo que entra na casa dele, eu gostei, mas ficou um cantinho. Um cabelo. Eu gostei, mas ficou um cabelo. Eu gostei. Então, assim, não entregue a obra assim que você termina a aplicação. Volta lá no dia seguinte, faça uma revisão. Fazer parte da sua programação. Exatamente, da sua rotina, porque aí eu peguei isso que o Mazinho falou, e assim, os problemas que você vê, né? Ou se você vir esses problemas e corrigir, isso se torna uma revisão. Sim. O que você não viu e o seu cliente viu, se tornam defeitos. Defeitos, isso mesmo. E aí você poderia, só com essa revisão, você ter um nível de satisfação muito alta, ou você pode ter uma pessoa falando mal de você por muito tempo. Você pode ter uma pessoa te indicando que é o melhor marketing que existe, o melhor que tem, né? Que ela falar bem, é alguém vendendo para você, sim, sem você pagar nada para essa pessoa. Perfeito. Ou alguém te acabando com você ali e você nem tá sabendo. Né? Isso porque mesmo. todo mundo que entra na casa dela vai falar mal. Sim, é verdade, é verdade. E isso é uma coisa que ele tem que ser levado muito a sério, porque quando você termina, você tem que fazer a revisão. De repente também aproveita hoje, a mídia, né, é muito importante. Você tirar uma foto do seu trabalho, explicar, o pessoal entender como que você, os procedimentos que você fez. Isso é legal, que, né, você aproveita, já faz essa revisão e já faz um marketing da sua empresa, né, de você poder passar para o público também, né, daquela restauração, como foi feito. Às vezes você pega um piso antigo, que, nossa, vou dar um exemplo, aqueles tacos lá, tudo solto, um taco quebrado, você faz, nossa, toda uma restauração bem complexa e tudo mais, e aí no final o resultado surpreendente, mas aí você vê, pô,
ficou uma falhinha lá, o rolo não pegou. Nossa, aqui ficou, essa calafetação ficou baixa. Aí você já faz o retoque, tudo, dá uma revisão, pente fino. Às vezes, pô, esqueci esse saco de lixo aqui que acabou não conseguindo levar. E faz mais uma revisão na limpeza e tal. E aí aproveita esse momento e você poder fazer também o seu marketing, né? Exato. Até assim, o cliente pode perguntar. Para você fazer tudo isso que você disse aí, de repente, o cliente pode perguntar, mas você não aplicou agora? Acabou, né? Não, não. Eu volto um dia depois para fazer uma revisão no piso para ter a certeza de que tudo ficou ou passou pelo meu crivo, né? Que é muito chato. Olha que é muito exigente. O cliente vai falar assim, nossa. Olha o diferencial. Olha esse. Caramba, ele ainda vai voltar aqui mesmo depois de pronto para ver se tem alguma coisinha. Nossa, perfeito, não é? Perfeito. Não é? Então, e alinhar as expectativas, Arthur. A gente precisa também alinhar as expectativas. Você falou de taco de piso antigo e você entender também que você tem um limite. Tem limitações. E aí você tem limitações e passar isso para o cliente. Sim. Olha, o teu piso eu consigo renovar, restaurar. Às vezes está na UTI. Mas até aqui, teu piso não tem mais condição de ser lixado. Então eu vou ter que fazer algo que eu vou conseguir te dar um piso bonito, porém eu não consigo te dar um piso excelente. Como se fosse algo recém-instalado. Não, então, ó, essa manchinha aqui vai ficar, provavelmente porque ela está muito profunda, aquele arranhão ali talvez fique, aquilo ali fique, tal. E aí, tem você alinhou a expectativa, você alinhou a expectativa, o cliente já está esperando. O que você conseguir além daquilo, surpreendeu. Então, você trouxe o nível de exigência para cá e vai entregar a expectativa para cá e vai tentar entregar aqui. Aquela manchinha, eu fiz esses dias, eu acompanhei uma obra assim. Era uma renovação, era um casal, Sim. Primeiro filho, o casal comprou um apartamento e tinha umas manchas. Olha, isso aqui vai ficar, aquilo ali vai ficar, aquilo ali vai ficar. Levei um produto junto com essa pessoa que eu fui dar uma consultoria, prestar uma consultoria. Então, a hora que eu passei ali e começou a tirar a mancha, aí fomos. Você tá removendo a mancha, talvez ia ficar. A hora que o cliente chegou, falou assim, cadê as manchas? Caramba, é isso. É você surpreender sempre. Pro lado positivo e não pro lado negativo. Então, faça a revisão. Então, refinar, né, também tudo isso, né? Exatamente. E aí que você entra na sua mentoria também, né? Exatamente. Aí eu acho que dá pra gente chegar até esses profissionais, passar isso, né? E já tem muita gente boa que já faz isso e tem outras muito melhores ainda que ou não fazem porque não tem tempo ou porque ainda não tiveram acesso mesmo a isso. Então, assim, e isso a gente vai melhorar o mercado. E isso a gente melhora o mercado como um todo. O tempo é desafiador, né? Hoje em dia. Tempo é a moeda mais cara que a gente tem hoje, cara. É a moeda mais cara. Você poder otimizar uma obra, diminuir processos. Falou tudo. Entregar algo melhor com menos processo, isso diminui tempo. Tempo é dinheiro e qualidade de vida. Não tem. Sim. Verniz que tem uma secagem, uma cura mais rápida. Então isso também já ajuda muito. Os processos também de fazer, de repente, um processo de lixa que tem uma cera, enfim, várias coisas que estão envolvidas. Eu tenho muitas técnicas sobre isso, assim, que eu desenvolvi ao longo desses anos e que antes eram passados, né, mais ali para aquele mundo Bona e tal, né, que hoje os profissionais me chamam e eu vou. Tingimento, por exemplo. Né? Você falou algo assim sobre qualificação, né? Qualificar as pessoas. E eu sempre falo isso para os profissionais. Você não saber fazer algo não significa que você não tenha qualificação. De jeito nenhum. Você é qualificado em muitas coisas, né? E de repente você não teve tempo porque ou oportunidade e você precisa de uma qualificação numa área específica.
Tá? Então, nessa área específica, não é simplesmente você ir lá e fazer numa placa. Porque aí você vai para uma obra, por isso que eu falo que o treinamento ele tem várias fases. Começa lá, eu mostrei o produto e a máquina. Sim. Coloquei uma placa lá e mostrei. Tá, mas agora tem uma outra fase. Pega a obra e nós vamos lá fazer junto. Aí chega na obra, poxa, mas você tirou a beirada nessa lixa, o polimento terminou nessa, aí é onde dá pau. Não, aqui você poderia ter, porque eu preciso entender qual é a máquina que você está usando para fazer o lixamento, porque isso influencia diretamente no resultado final. E aí assim, mas ó, não deu certo. Não, espera aí, você usou essa máquina. Mas não posso usar essa máquina? Pode, mas aí a gente muda o processo de lixamento. E aí é que o profissional, o cara que está treinando ali, o consultor, o mentor, ele tem que estar, não é? Porque eu ligo a máquina numa placa, a hora que chega lá, poxa, mas aqui é um Chevron espinha de peixe. Ele não tem soleira. Isso E é um aí, desafio eu também, paro né? aqui, É. como que eu faço agora? Como que eu dou sequência? Né? E quando você vai para a obra, né, auxiliar esse profissional, não é também chegar lá, liga a máquina, ó, o produto é assim, blá, blá, ligou a máquina, meia hora, tô indo embora, tchau. Aí o cara fica lá assim, tá bom, vou continuar. Chegou lá num closet lá, e agora, como é que eu faço aqui? E onde acontecem os problemas são onde tem os desafios que são muito simples de serem resolvidos, mas o mentor ou quem está ministrando o treinamento, ou quem está acompanhando a obra, deixou a desejar. Porque posso dizer, não é bem um detalhe, mas assim, um processo que você pulou ali, aí você já vai ter um problema sério lá na frente. Procedimento de lixa no tingimento é uma coisa... Cara, eu lembrei de uma Nossa. coisa agora que você vai. Eu acho que você não lembra mais. Tá. O Arthur, para quem não conhece, o Arthur também é o rei do tingimento. Né? Eu tenho muitas histórias com o Arthur. Pioneiro. E você lembra de um marfim que você fez? Lembro. Se for Lembra? Eu lembro. Lembra? Foi... Aí, assim, mesma coisa. Aí... você é o expert no assunto. eu fazia... Tá? Fazia muito. Mas só que teve uma questão nesse piso. Né? Eu vou comentar, depois o pessoal vê aí se vai ou não. Aqui é tudo orgânico. Aqui lembra que você comprou uma máquina Buffer? Sim, é uma máquina para polir. E aí você lixou com uma máquina que ficou bastante polido o piso, aí você veio com uma tela, poliu com a Buffer, a hora que tingiu ficou cheio de risquinho. Apareceu tudo ali, e era algo imperceptível, mas quando você faz o tingimento... Você fez só um pedaço do tingimento. Aí começou a aparecer... Você parou. Aí eu fui até lá e acompanhei com você o tingimento, e eu falei assim, vamos passar umedecer. Não, mas eu não vou ter que lixar para tirar o risco. Eu falei assim, na hora que você umedecer, o veio faz assim, o risquinho fica lá embaixo. Você consegue. E aí a gente conseguiu resolver lá. Então é isso. Eu acho que o treinamento, ele tem essa parte também de você estar junto na hora que a dificuldade aparece. Nossa, como fala, dá uma clareada naquela Dá uma clareada. Hora, e é fundamental, porque, conseguimos dar solução aqui, algo que estava assim, um desafio que você não estava conseguindo desenvolver, e pensa de todas as formas, e troca de lixo, e faz isso, e faz todos os processos, e aquilo não está dando resultado, ao contrário, está tendo um problema muito sério. Aí... chega e a coisa é simples. É simples. É muito simples. Então eu acho que todos nós somos técnicos. Todo mundo que trabalha com piso de madeira, que está lixando, aplicando, é técnico. E uma coisa, além de toda a nossa experiência, mas vou te falar, a obra é tão orgânico que a gente vive aprendendo. Não, eu costumo dizer isso. Você pode instalar um piso de IP aqui e no apartamento da frente o mesmo piso de IP. Sim. Você aplica aqui, acontece uma coisa, lá acontece outra. É diferente. A madeira também, ela é assim, a umidade relativa do ar lá é diferente. O jeito que a pessoa limpa o piso lá é diferente. Também, tem muitas variáveis aí. Muitas variáveis. Que
assim, muitos pensam, né? Assim, o cliente quer tudo igual, tudo padrão, acha que o acabamento aqui vai ser igual ali. Vai ser igual. Então, a madeira que trabalha aqui vai ser a mesma que vai trabalhar naquele outro ambiente. E não é Exatamente. isso, né? Então, tem que ir passando também essas informações. Que Exata. Isso, agora a gente está numa época de estiagem. Estiagem. Meu. Tem lugar em São Paulo ou no estado de São Paulo que chega a 20, 25%. Então, aí explica pro público o que isso acontece. Tá. E aí, eu recebia muita reclamação assim, as juntas estão abrindo. Então. Pô, espera aí. Teve uma vez que eu peguei isso, eu fui lá, peguei as reportagens da TV da região, né? Sim. Do cara lá. Acho que era a região de Ribeirão Preto. Relativa umidade do ar tava... Estado de calamidade, a região de Ribeirão seco. Preto está com 20 a 25% de umidade relativa do ar. Aí as pessoas enchendo os postos de saúde e tal, né? Aquele negócio, crise de asma, de rinite, de tudo ali. De tudo, E assim, tudo tem dilatação e retração. Você vê? Porque que hoje os prédios têm junta de dilatação? Sim. Tem. Viadutos, tudo. Tudo tem junta de dilatação. A madeira não pode ter. Né? A madeira não pode ter. Então, assim, tem lugares, tem países que nem calafetam o piso. Aqui, o brasileiro, o consumidor final, aí eu falo que falta informação. Não, tem que ter tudo certinho ali. Né? E aí a junta abre, por quê? A umidade está 20, 25%. Ela contrai. A madeira perdeu umidade para o ambiente e ela contrai. E depois, a hora que começar a subir essa umidade, o que vai acontecer com a madeira? Ela acaba tendo o inverso. Ela acaba expandindo. Aí o consumidor vai lá, acaba com o profissional. Todo mundo desce a lenha no profissional. O concorrente, ao invés de ajudar, vai lá e colabora, né? E aí vai lá, o cara passa a calafetação tudo de novo. A hora que começa a subir a umidade, começa a chover, o que acontece? Ela expande. Aí fica aqueles relevos na junta. Que a gente fala uma lombadinha da calafetação. Uma lombadinha. Então, assim, a responsabilidade, a culpa sempre cai em cima do profissional. A gente precisa melhorar isso também. Tá? Porque muitas vezes o profissional ele fica à mercê. Né? Então ele não tem normas, não tem alguém que vai lá e compra a briga dele, sabe? Então precisa dessa informação. Ô Marcos, não é interessante quando vai passar um orçamento ter essas observações, né? Que isso pode acontecer, material orgânico, somente época seca, a gente tem controle, né? É algo natural, né? Contração, dilatação. Tem situações que também a funcionária pega lá o pano bem úmido e umedece tudo. Aí pega uma madeira mais clara, igual peroba mica, por exemplo, aí fica aquela junta tudo escurecida e tal. Acaba tendo essa influência maior também de oxidação. Mas é interessante passar no orçamento, né, essas observações, porque depois que acontece isso, aí você vai explicar ao cliente e fala, mas eu não estava sabendo, não fui informado. Mas aí tem outro lado. Muitas vezes o profissional não passa porque ele tem medo de criar muitas dificuldades e o cliente não fechar. Não fechar. E aí a gente tem que achar um equilíbrio. Então, tem formas que a gente até passa nos treinamentos, que é você criar um manual técnico seu, um termo de garantia. Né? Tem que ter. Tem que ter, porque aí você pode passar o orçamento e pode mandar o termo de garantia e pode mandar. Eu costumo dizer o seguinte: tem uma mancha que acontece muito em algumas madeiras, né? E que tá lá. E o cliente não percebe algumas manchas ou algum defeito, tá lá e o cliente não percebe, porque o piso dele tá com cera, eu ia tá falar com isso, coisa, uma saturação de cera que camufla e tudo mais. Tudo mais, né? E ele não tá vendo. Então, terminou de lixar o piso, ou filma, ou fotografa, ou chama o cliente e mostra, ó, tá vendo essa mancha? Ela tá aqui. Tá vendo aquilo ali, ó? Tá ali. Tá? Porque senão o cliente vai achar que tudo aconteceu depois que você fez. Não tinha e apareceu. Exato. Ó, numa dessas visitas que eu fiz com esse cliente, né, em São José dos Campos, né? Um cliente estava reclamando de umas manchas esbranquiçadas no piso. Sorte que eu fui lá e eu fui fazer essas 3 visitas com ele. Olha. Para ajudá-lo a fechar o orçamento. Sim. E ele falou, e tem um cliente que está reclamando. Aí eu cheguei lá, vi as manchas, eu falei, isso é próprio dessa madeira.
Mas aí eu comecei, tem algum lugar que você não lixou? Aí ele falou, tem uma escadinha. Aí fomos lá, achamos 3 manchas na escadinha que ele não lixou, cara. E aí chamamos a cliente. Ó, tá aqui. Aí a mancha aqui, ó. Aí a cliente olhou, mas como que eu não via? Porque aqui, olha, aqui tem cera e você camufla, né? deu uma camuflada, mas você tá vendo a mancha aqui? Tá, eu tô. E aí entregou a obra. Aí, desculpa. Nada. Aí a outra coisa também, já que a gente tocou nessa questão, que eu fiz uma assistência técnica com esse cliente, é uma das partes do treinamento. Então, Como fazer uma assistência técnica bem sucedida. você dá o passo a passo aí. Isso, você tem que ir lá. E aí, construir a sua venda. Por exemplo, é outra parte do treinamento. Legal, Marcos. Bacana. Né? Porque a venda começa. Lembra que você falou lá no comecinho que o cara, a gente falou que o cara pode ser bom na execução, mas de repente falta o atendimento. Tal. Então, de repente, no atendimento, ele começa a construção da venda dele. E vai indo passo a passo até ele finalizar. Você vai lapidando a pessoa. Exatamente. E a venda, ela não termina quando você entrega a obra. Não. Tem o pós-venda. E aí, esse pós-venda, tudo isso, esse passo todo, esse processo todo que você construiu essa venda, ela ainda continua, porque virão outras vendas que serão as indicações desse cliente. Sim, porque você tem atenção. Então, ou ela pode cessar ali e não ter continuidade, ou às vezes lá no atendimento você deixou já de vender. É verdade, é isso mesmo, acontece. E acontece muito, porque às vezes a pessoa quer um orçamento e está ligando, e você com a máquina ligada não consegue. Então tem que pensar nisso. Como que eu faço? Marcos, assim, uma pergunta que veio agora em mente. Quando assim, um profissional assim, tem dificuldade de fazer um determinado tipo de acabamento, ele pode te chamar, fazer essa consultoria contigo? Claro. Uma parte assim, Claro. Ó, eu me desliguei da Bona em 2024. Certo. Tá? Ok. Foi dezembro de 2000 e... foi pouco Não, tempo. foi agosto de 2024. Eu me desliguei da Bona como Tá. colaborador e depois continuei ainda prestando consultorias para a Bona. Agora diminuiu bem. Tá? Mas assim, até hoje as pessoas me ligam. Olha que... E eu ainda oriento quando posso, né? Quando eu tenho tempo. Mas assim, os profissionais precisam muito dessa ajuda, então pode entrar em contato sim comigo. Marcos, você é polivalente, né? Você assim pega desde a parte técnica, a parte de gestão, tudo, né? Lado humano. Tudo. Formidável. Cara, eu acho que assim, a minha história de vida me permite isso. Né? Me permite isso, assim, brevemente, assim, eu comecei a trabalhar com 7 anos, né? Eu lembro que com 8, 9 anos eu ia meio período para a escola e outro meio período eu ia para a roça. Tá? Aí até os 16 anos, foi assim, com 11 anos, naquela época o juizado de menores, na época, autorizou eu estudar à noite para trabalhar o dia inteiro na roça, com 11 anos. Tá? E depois, com 16, eu vim para São Paulo e comecei a atuar no almoxarifado de uma empresa que era autorizado Sharp. Lembra da Sharp? Sim, sim. Né? Sim. TV, câmera, som e tudo. Eu vendia peças e componentes. Abastecia o Brasil todo, inclusive válvula, a Santos. Naquela época era válvula? Não, ainda não, já tinha acabado a válvula. Era circuito integrado, sim, né? Tubo. Era o tubo. Isso. Aí eu trabalhei. E essa empresa abastecia, inclusive, a Santa Ifigênia. E, olha só, entreguei minha idade agora. Ali também vendia peças de calculadora. Calculadora? Não tinha computador, não tinha computador. Então, os bancos, eles tinham calculadoras, registradoras de caixa e máquinas de escrever. Certo. E eu vendia peças disso tudo. Nossa, que... Né? E aí depois começou a chegar os computadores e as impressoras jato de tinta HP. Aí eu passei a vender peças de máquinas de impressoras HP.
Aí depois mudou tudo isso, virou tudo... Acabou a máquina de escrever, acabou tudo, veio o computador. Aí as impressoras... aí teve uma sacada interessante da HP, né? Sim. Que antes ela vendia a máquina e os cartuchos eram insumos. Certo. Isso, Aí ela pega e inverte isso, né? É, A máquina é baratinho e o ganho dela é dos cartuchos. é dos cartuchos. É uma sacada interessante, né? E como que você foi parar, assim, dali Da você Bona? caiu na Bona e... Ah, não, então, daí da Sharp eu virei vendedor. Ah, tá. Aí eu virei vendedor. Experiência. Então, eu virei vendedor, então eu tenho 34 anos de experiência em vendas, né? E aí que E você trabalhei chegou... lá de 91 até 2005. Até 2005, E né? aí você entrou na Bona. Aí Uma parte eu fui política. educador educacional Tá. numa instituição, né? Um ano e pouco. E aí eu fui pra Bona. Nossa. Aí eu fui pra Bona. Aí na Bona aí tem muita história É. também. Então, essa minha história de vida, ela me permitiu caminhar por muitos lugares aí. E aí foi assoprando o vento, você foi indo. Foi. E foi pegando toda essa experiência. Essa experiência, e a gente aprende até hoje, né, cara? Sim. Cada bate-papo, cada visita que a gente faz, eu digo que a gente é uma espuma. A gente absorve tudo. Então, assim, uma coisa é você ter 30 anos de conhecimento, de repente chega uma pessoa com 2 anos, você tem 30 anos de uma experiência só. Às vezes chega uma pessoa que tem 5 anos de muitas experiências. Então, assim, não significa que um é melhor que o outro. Um pode agregar valor na vida do outro. Maravilha. Você vê que o papo tá indo tão rápido que a gente já tá encerrando o nosso podcast, meu. Coisa formidável. Caramba! Sente, né? Pô, legal demais, Pô, Arthur. Marcos, é um prazer você estar aqui, poder passar todo esse conhecimento, né? E aí passa uma mensagem pro público também do seu trabalho, que o pessoal aí possa te conhecer, que muitos já te conhecem que está nessa área. E como? Agora tem porque assim, como isso acaba abrangendo não só São Paulo, mas todas as cidades, não só aqui no Brasil, tudo fora, que a gente está no canal do YouTube. Se você quiser passar para o público que está querendo iniciar, que tem ou que já está há muito tempo nisso, ou que você possa aí mostrar o que você pode agregar para esse pessoal que acompanha a gente, que gosta de piso de madeira, como também as empresas profissionais, dá que vier do seu coração, fica à vontade. Eu quero dizer pro pessoal assim, eu não pensei em nada para dizer aqui, porque, aliás, eu nem vim com anotação nem nada, que eu falei para você que eu queria ser bem coração, assim. Isso aí. Né? Então, falar o que você trouxe e falar o que viesse na minha mente. E eu quero dizer assim, nem tudo é por dinheiro, mas o dinheiro é importante e é a consequência de tudo que você faz. Então, assim, vamos procurar melhorar o nosso mercado. E um recado para os fabricantes de vernizes e os produtores de pisos de madeira. O nosso mercado, todo mundo fala que o mercado é pequeno e tá todo mundo brigando pela mesma fatia de bolo e eu não vejo ninguém tentando aumentar essa fatia de bolo. Aumentando o mercado, melhorando o mercado, a gente vai ter muito mais trabalho para todo mundo. Agora, como fazer tudo isso, aumentar, eu acho que é uma questão da gente trabalhar em conjunto e cada um fazer o seu melhor, pensar menos em falar mal do outro e tudo mais, mas tentar melhorar você, a tua empresa, o teu trabalho. Ou seja, seja feliz no que você faz, faça o melhor que você puder, o que está ao teu alcance. E é isso. É isso aí, Marcos. Faça sempre o seu melhor. Exatamente. Com certeza as coisas vão ter fluir, retorno, vão acontecer, cara. de uma forma bem natural e bem próspera. É isso aí. É legal. Infelizmente, a gente está encerrando aqui o podcast. Você curtiu? Vocês querem ter mais informações, tudo no mundo sobre pisos de madeira? Acompanhe o canal da Piso Piso Arte, porque é o único que tem essas informações que você acaba encontrando. Se inscreve para vocês terem todas as informações. É isso aí. Até o próximo episódio com mais informações, com mais tecnologias e tudo que vocês possam aprender. Abraço. Um grande abraço. Valeu, Marcos. É isso aí. Deus abençoe, viu? Amém. Para todos nós aí.